Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, para te ajudar na sua jornada acadêmica, na sua jornada estudantil. Aqui videoaula quase que todos os dias, conteúdos de humana, matemática básica, inglês. Dúvidas e questionamentos, deixem nos comentários. Meu trabalho aqui como professor consultor é te ajudar. Vamos iniciar a aula de hoje. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de Sociologia, onde vamos falar sobre o etnocentrismo. Vamos entender o que é o etnocentrismo e as críticas sobre esse termo e essa conduta social operante desde que se tem pessoas sobre o mundo. Então vamos lá. Etnocentrismo fala de diferenças, tá? E eu inicio a aula com esse questionamento. Por que as diferenças sociais e culturais são, para muitas pessoas, sinônimo de desigualdade? Tentando explicar isso, nós vamos partir do senso comum. No senso comum, o nordestino, na maioria das vezes, é associado ao analfabetismo, é associado à ignorância e etc. Isso só para dar um exemplo. Negros e índios são associados a marginais, a selvagens. Mulheres são consideradas inferiores. Homossexuais, pessoas que apresentam anomalias mentais e morais. Isso tudo parte do senso comum. Observe que isso são críticas dentro de um padrão e que isso aí resulta em desigualdade. Podemos dizer que essas ideias representam visões etnocêntricas de mundo, mas o que significa o termo etnocentrismo? Nós só conseguimos explicar essas divergências quando nós entendemos o que é de fato etnocentrismo. Então, etimologicamente falando, o termo etno refere-se à etnia, raça, povo, clã. Então, tudo isso está ligado ao termo etno. Assim, etnocentrismo significa considerar a sua própria etnia, o seu próprio clã, o seu próprio povo, a sua própria raça, como centro ou eixo de tudo. A base que serve de referência ou ponto de vista de onde se deve olhar e avaliar o mundo ao redor. Estendendo essa definição, podemos entender o etnocentrismo como uma tendência a considerar apenas os valores da própria cultura ao analisar as demais. Isso significa dizer que as visões de um determinado grupo socialmente dominante em uma dada sociedade são consideradas como o centro e a referência de tudo. Tudo, inclusive outros grupos e indivíduos, que são pensados e sentidos através dos valores, modelos e definições segundo o grupo dominante, que seria a própria representação da existência humana. Observe que o termo etnocentrismo traz a questão de centro, como se uma raça, um povo, um clã, uma cultura, ela fosse o centro referencial. E tudo aquilo que não estivesse dentro dessa referência, então é tido como estranho, como exótico, como diferente, tá? Quando duas culturas se encontram, pode ocorrer um choque cultural, porque de repente surge um outro, ou um grupo diferente que quase sempre não age como o grupo dominante, ou quando age é considerado estranho. Enfim, esse diferente é ameaçador, porque pode ferir ou de alguma forma afetar a nossa identidade cultural, ou aquela identidade cultural que a sociedade aceitou como padrão a ser seguido. Então, se pertencermos ao grupo que apresenta os padrões culturais considerados como corretos, entre aspas,
Já adianto que não existe um senso de correto. O que existe são imposições, tá? Então, a partir daí, não aceitamos que outro grupo tenha hábitos que julgamos estranhos. Por quê? Porque não representam padrão, não representam uma referência. Assim, o grupo do eu faz da sua visão a única possível, ou mais discretamente, a melhor, a natural, a superior, a certa. Como eu havia dito, não existe uma cultura que seja certa, não existe uma cultura que seja superior a outra. Por mais que a mídia, por mais que a sociedade queira empurrar isso para que a gente aceite. Em poucas situações, a atitude etnocêntrica passa por um julgamento simples de valor da cultura do outro. Tá? Então, isso são em raras situações. Nos termos da nossa própria cultura, sem consequências mais sérias. Toda diferença cultural, toda crítica à cultura, ela tem consequências drásticas. A história da humanidade ela nos mostra isso. Exemplo, a escravidão, o domínio de um povo superior belicamente, economicamente, contra um grupo inferior. A própria Segunda Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foi uma disputa econômica, sim, mas também houve muito de imposição cultural, principalmente contra os povos da África. E na Segunda Guerra Mundial, a ação do Hitler, né, para impor a raça alemã, a raça ariana, segundo ele, como um padrão genético que deveria ser copiado. E sem contar que era uma cultura que se julgava superior e se achou no direito de quase que exterminar a população judaica, no termo histórico conhecido como Holocausto. Então, toda essa consequência de se julgar superior, de se mostrar como um padrão a ser seguido, como uma sociedade a ser copiada, ela sempre traz consequências seríssimas para a sociedade. E aí, continuando, julgar um povo como os indígenas ou os africanos de primitivos ou bárbaros pode significar socialmente e politicamente como algo a ser destruído. No período colonial, para se tomar posse de uma terra que não pertencia ao europeu, os índios eles foram massacrados. Ou como um empecilho se essa cultura superior e dominante ela entende que a cultura a ser dominada, melhor colocando assim, se entende-se que ela é um empecilho para o desenvolvimento econômico, então ela precisa ser barrada. Isso também aconteceu no período colonial aqui no Brasil. E se expandirmos esse estudo para outras nações, no período das guerras da Idade Média, nas vésperas do período moderno, entre os povos e os impérios africanos houve isso também. E o etnocentrismo formula representações e imagens distorcidas sobre aquilo que entendemos como diferente. Diferente de nós, diferente do padrão a ser imposto, diferente da cultura dominante, sendo representações sempre manipuláveis, como bem entendemos. Não sejamos hipócritas aqui. Muitas das vezes, nós que seguimos ou que nos acostumamos com esse padrão, quando nós vemos uma pessoa se comportando de modo diferente, nós achamos estranho, passamos a ridicularizar, passamos a condenar. Isso é do ser humano. Isso é do ser humano que vive numa sociedade que ela tem como único objetivo discriminar. Além disso, no fundo, transforma a diferença pura e simples num juízo de valor, perigosamente prejudicial à humanidade. Etnocentrismo foi um termo criado em 1906 pelo sociólogo americano William Grant Sumner.
E esse termo é a base explicativa sociológica e antropologicamente dos preconceitos, discriminações, racismos, homofobias, sexismos, estereótipos sobre os mais variados grupos, esses grupos considerados diferentes em comparação a um determinado padrão. Esclarecido isso, podemos refletir sobre a nossa própria história. Nossas sociedades ocidentais americanas são herdeiras diretas da tradição europeia, branca e cristã, que foi trazida pelos colonizadores e que predominou sobre outras culturas que existiam, né, anteriormente aqui nas Américas. Foi um problema seríssimo aqui no Brasil do período colonial e até nos dias atuais a questão da religião, porque como fomos colonizados por portugueses, católicos ao extremo, então as leis coloniais e as leis imperiais diziam que a Igreja Católica, a religião católica, seria a religião oficial do Estado. Então isso foi uma coisa imposta. Então tudo que era religião diferente ao catolicismo era demonizada, era perseguida, terreiro era fechado, igrejas protestantes eram perseguidas. Com o advento da República, quando o Estado se tornou laico e se separou da Igreja Católica, aí sim as demais religiões tiveram um pouco mais de liberdade, mas o preconceito cultural ele ainda permaneceu e permanece até os dias de hoje. Não se iluda, tem muito católico cego que não consegue compartilhar de sua fé com a fé de outras pessoas. Sabendo disso, perguntamos como se deu esse processo de conquista, não somente pelo ponto de vista social e cultural, mas sobre a perspectiva da visão de mundo desse colonizador europeu. Será que o desejo de riquezas não veio aliado a uma crença num estilo de vida que exclui as diferenças sociais e culturais? Para responder essa pergunta, os módulos de história, período colonial, o que é que motivou as grandes navegações, o princípio mercantilista, a queda do sistema feudal. É dessa forma que você responde essas perguntas. Será que era só procurando riquezas ou eles pensaram também em criar aqui uma sociedade padrão? Se pensarmos em termos históricos, podemos verificar que nossa formação nacional foi marcada pela eliminação física do diferente. A população indígena que existe no Brasil hoje não chega nem perto de um terço do que ela já representou no período pré-colonial. Ou, se ampliarmos esse questionamento, a escravidão africana. Quantos e quantos negros africanos foram trazidos para cá, para o Brasil, para a América de modo geral? Não só o Brasil escravizou, mas toda a América em si ela foi escravista. Quantos desses africanos morreram no trajeto pelo Atlântico? Quantos morreram aqui durante o processo de escravização? Da mesma forma, foi forjada uma verdadeira negação do outro, também no que diz respeito aos seus pensamentos, suas ideias e seu comportamento. Por exemplo, até algum tempo atrás, na maioria dos livros didáticos de história, observe que esse preconceito ele já é construído já na base do ser humano, no seu período escolar. Então, nesses livros didáticos do passado, até os anos 80 e 90, encontrávamos a ideia distorcida de que os índios andavam nus no período da chegada do português aqui no Brasil. Então isso era um escândalo exótico e esconde, na verdade, a nossa noção particular do que deve ser uma roupa e o que no corpo deve se mostrar ou esconder. Observe que a carta de Pero Vaz de Caminha, ela cita inúmeras vezes que eram seres de boa feição, de boa aparência, mas que andavam nus, com as vergonhas expostas. Então a carta de Caminha, ela pega muito, ela é muito incisiva nesse termo, nesse assunto, que eles na sua pureza andavam nus. Então isso para o português, para o civilizado, entre aspas, o cristão católico temente a Deus, aquilo foi um escândalo, tá? Mas e para o nativo? E o ponto de vista do nativo, com as suas crenças, com as suas religiões?
Também não seria estranho aquele homem vindo do mar, branco, todo peludo, cheio de pano, que cheirava mal, já que conta-se, né, que como toda a escassez da vida no alto mar que esses homens enfrentavam, então o asseio e a higiene era quase que zero. Em contrapartida, um nativo ele chega a tomar 6 banhos por dia. E um europeu nem perto disso. A mesma ideia se expressa quando se diz que os povos indígenas cultuam deuses em forma de espíritos ancestrais, animais, árvores, etc. Ou seja, eles eram animalistas, com superstições sem sentido do ponto de vista do colonizador. E aqui se esconde também um outro ponto de vista, a visão de que só os ocidentais é que têm o Deus ou os deuses certos, e os selvagens, entre aspas, não. Mas, partindo do princípio cultural, quem tem a religião certa e quem não tem? Quando se trata de cultura, cada qual com a sua. Nós precisamos ser tolerantes. Por mais que eu não aceite algumas coisas, mas eu tenho que respeitar, eu tenho que tolerar. Eu não posso admitir que alguém me imponha alguma coisa que eu não acredite. E eu finalizo a aula de hoje com 3 questionamentos. Primeiro, já que o nativo ele foi tão subjugado, criticado e tido como estranho e que fazia coisas sem sentido, então eu trago aqui 3 questionamentos também para saber se nós, como cultura certa e padrão a ser seguido, nós também não fazemos coisas sem sentido. Vamos lá. O que diria o indígena da Amazônia, aquele que vive isolado, se soubesse que nossas indústrias madeireiras derrubam milhões de árvores para fazer papel e que grande parte desse papel é jogado no lixo? O que diriam esses mesmos nativos, sabendo que a derrubada de árvore provoca um desequilíbrio ecológico que é uma ameaça para a própria existência humana? E desse ponto de vista, não seríamos nós, os civilizados, entre aspas, os selvagens, fazendo coisas sem sentido? Porque esses 3 questionamentos, para um nativo, seria gritante, seria sem sentido, seria uma agressão. Mas não, o civilizado, o branco, o cristão, não. Quem faz coisa sem sentido é o nativo que anda nu e que tem Tupã como Deus protetor. Mas são coisas da história. E eu não posso esquecer, já que nós estamos falando de padrões a serem seguidos, eu deixo aí esse questionamento para você me responder nos comentários. Qual o padrão a ser seguido nos dias de hoje? Quem são os impositores aos padrões? A cultura, a moda, os influenciadores digitais? Qual é o padrão que você está seguindo, que você está sendo obrigado a seguir, ou que até você segue sem nem mesmo perceber? Porque no passado era a religião, era quem tinha mais exército, quem tinha mais força. E hoje em dia as coisas são muito sutis e às vezes nós nem percebemos. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar o conteúdo aqui do canal, não esqueça de se inscrever. Fiquem todos bem, até uma próxima.